Então, para onde é que deve ir o dinheiro do poupança em 2026? Com o cenário financeiro a mudar tão depressa, esta é a grande questão. Nesta análise, vamos mergulhar a fundo para encontrar as melhores estratégias e as opções mais inteligentes. Bem, vamos direto ao assunto com a pergunta que realmente interessa. Será que o dinheiro que está guardado no banco está silenciosamente a perder poder de compra? É um problema muito real e, como vamos ver, a matemática por trás disto é bastante clara. E a matemática é esta. Olhem só, as projeções para 2026 apontam para taxas de juros de 2%, mas a inflação teima em ficar nos 2,1%. O resultado, um retorno real negativo. Na prática, isto quer dizer que, por cada 1.000 euros no banco, perde-se 1 euro de poder de compra por ano. Pode não parecer grande coisa, mas mostra uma realidade. Hoje em dia, deixar o dinheiro parado já não é uma forma de o fazer crescer, é apenas uma tentativa de perder o mínimo possível. Perante este cenário, o que é que se faz? Bem, surgem 3 caminhos principais que muita gente está a considerar. Vamos então analisar os 3 concorrentes mais populares no nosso mercado, para perceber como é que eles se comportam quando os pomos debaixo de um microscópio. E no ringue temos, de um lado, os clássicos certificados de aforro, o porto seguro garantido pelo Estado, super focado na preservação do capital. Depois a XTB, a corretora de baixo custo, que é vista como um motor para o crescimento do dinheiro a longo prazo. E, por fim, a Revolut, a famosa super aplicação financeira, que brilha pela conveniência no dia-a-dia. À primeira vista, parece que cada um tem o seu papel bem definido. Mas será que a realidade corresponde mesmo à publicidade? E agora que a coisa fica mais interessante. Vamos à parte da investigação. É aqui que vamos levantar o véu e espreitar as letras pequeninas, aqueles custos que muitas vezes não são óbvios, mas que têm um impacto gigante no nosso resultado final. Esta citação que foi retirada da análise que deu origem a este vídeo é mesmo forte. Ela descreve na perfeição o efeito que as taxas de serviço da Revolut têm nos seus produtos de poupança. A ideia de um imposto privado sobre a riqueza é provocadora e leva-nos a perguntar: mas que custo é este, afinal? E como é que ele funciona? O conceito-chave por trás disto é o chamado custo de fricção, ou fee drag em inglês. Pensem nisto como uma pequena âncora que está sempre a travar um barco de investimento. São aquelas taxas pequeninas, recorrentes, que ao longo do tempo vão comendo os ganhos. É o poder do juro composto, mas a funcionar ao contrário, contra nós. E este gráfico, bem, diz quase tudo, não é? A comparar os fundos de caixa flexíveis da Revolut com um ETF monetário típico, daqueles que se pode comprar na XTB, a diferença é brutal. Estamos a falar de um custo anual de 0,90% na Revolut contra apenas 0,10% no ETF. Isto quer dizer que há 0,80% de retorno que simplesmente desaparece todos os anos. É o preço a pagar pela conveniência. Mas atenção, a XTB também não está livre de custos escondidos. A principal armadilha aqui é a taxa de câmbio de 0,5%, que se paga sempre que se compram ativos numa moeda diferente daquela que temos na conta, por exemplo, ações americanas. A solução é simples: focar os investimentos em ETFs e ações que sejam cotados em euros. Fazendo isso, esta taxa é completamente eliminada. Agora, um ponto fundamental que pouca gente analisa: a segurança dos ativos. Na XTB, quando se compram ações ou ETFs, eles são legalmente do investidor, ficam registados em contas separadas. Se a corretora falir, os ativos estão protegidos. Já na Revolut, a história é outra. Os ativos são detidos pela entidade de investimento parceira. A proteção existe, claro, mas a estrutura legal é diferente. Os limites de proteção até são parecidos, mas esta distinção na posse real dos ativos é absolutamente crucial. E agora vamos falar daquilo que é, talvez, a maior mudança de paradigma para quem investe a longo prazo em Portugal: o novo regime fiscal que entrou em vigor. Isto é um verdadeiro game changer. A nova lei é muito clara, premia a paciência. Como podemos ver aqui, a taxa de imposto sobre as mais-valias diminui drasticamente quanto mais tempo se mantiver o investimento. Se passar dos 8 anos, a taxa cai dos habituais 28% para menos de 20%. Isto torna o trading de curto prazo muito ineficiente do ponto de vista fiscal e reforça mais do que nunca a clássica filosofia de comprar e manter. Ok, depois desta análise toda, a pergunta é: como é que se junta isto tudo num plano de ação que faça sentido? Vamos construir um modelo que combine os pontos fortes de cada ferramenta e, ao mesmo tempo, minimiza as suas fraquezas. A estratégia que vamos usar é um clássico, chama-se Core Satellite, ou núcleo satélite. É uma abordagem muito eficaz. A ideia é ter um núcleo grande e estável, que é o verdadeiro motor da carteira, e depois uns satélites mais pequenos, para objetivos mais específicos ou táticos. E aqui está o aspecto que esta estratégia poderia ter visualmente. O grande núcleo de crescimento, cerca de 70%, ficaria alocado na XTB para apanhar o crescimento dos mercados globais. Um núcleo de segurança de 25% em certificados de aforro
para dar estabilidade e liquidez, e, por fim, um pequeno satélite de 5% na Revolut, apenas para a conveniência do dia-a-dia. Portanto, o plano de ação pode ser resumido nisto. Passo 1, a base de segurança. Usar os certificados de aforro para o fundo de emergência. Custo zero, risco zero, garantia total. Passo 2, o motor de crescimento. Usar a XTB para investir em ETFs globais de acumulação para aproveitar os juros compostos e a nova lei fiscal. E o passo 3, a ferramenta para gastos. Usar a Revolut para aquilo que ela faz melhor. Gerir as despesas do dia-a-dia e as viagens. É excelente para gastar, mas ineficiente para acumular. Este quadro final resume tudo de forma muito clara. Vemos o custo zero sobre os ativos na XTB e nos certificados, contra os quase 1% da Revolut. A garantia total do Estado português nos certificados, que é imbatível, a complexidade do IRS, que é nula nos certificados, mas pode ser bem alta na Revolut, e o mais importante de tudo, a função de cada um na carteira. XTB para crescimento, certificados para liquidez e Revolut para pagamentos, cada um no seu lugar. E terminamos com esta questão, que é para refletir. O que esta análise nos mostra é que uma estratégia de poupança e investimento bem-sucedida para 2026 não tem a ver com aplicações da moda ou com tentar encontrar o próximo grande ganho rápido. Pelo contrário, baseia-se em disciplina, em controle rigoroso de custos e em otimização fiscal. É, no fundo, uma abordagem que pode parecer aborrecida, mas é precisamente por ser aborrecida que a longo prazo funciona.